Aí, ó, professor Lustosa na área, para mais um revisaço, hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e a gente vai fazer revisaço TRT Sexta Região ou TRT Pernambuco. A prova é agora dia 16, então a gente vai trazer aqui algumas questões da banca FCC, bem atualizadinhas, concursos de 2024, inclusive dos TRTs, não é isso? De outros TRTs que a gente teve aí agora no ano de 2024, feito pela banca FCC, para você ver exatamente o que você pode encontrar na sua prova, seja a prova de técnico, seja a prova de analista, para que você possa ver ali. Salvo engano, um total de 11 questões a gente vai resolver entre situações e possibilidades. Só tem uma coisa que eu não vi nessas questões: proposição. Apesar de estar no edital, não vi. Mas aí, de certo ao certo por certo, vamos ver o que temos aí, ou que tivemos em 2024, projetando o que poderemos encontrar agora dia 16 no TRT de Pernambuco, tá certo? E vou deixar aí para vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo. Feedbacks são importantes, curtidas são importantes, compartilhamentos também para mais gente que está estudando e que vai aproveitar essa aula. A gente está aqui para ajudar, não é isso? Material está na descrição do vídeo, inclusive também. Redes sociais do professor na descrição do vídeo, inclusive um Pix de contribuição. Esse aí não é obrigatório, mas está lá, tá certo? Inclusive mudei o link do Pix, o Pix anterior que estava aí vinculado era da minha conta antiga, fiz uma conta nova, então coloquei um Pix novo, ele é aleatório, exatamente para se você realmente quisesse ter o trabalho de ir lá, copiar a chave e colar, mas aí é só um detalhe. O importante é a curtida, o compartilhamento e o feedback, o comentário. Isso é importante. O Pix é acessório, a gente não está aqui por ele, a gente está aqui por algo muito maior, que é ajudar vocês, trazer conhecimento para vocês e movimentar isso aqui para que vocês, quando precisarem, saberem onde podem encontrar. E é aqui no canal Segue a Regra, né? Isso, aprendendo com questões, aprendendo por questões. Dito isto, já coloco na tela os nossos trabalhos e vamos aí fazer o que precisamos fazer, pensando no TRT de Pernambuco, da sexta região, raciocínio lógico e matemática. O edital está aqui um pouco, né, dentro do que nós temos ali. Eu separei em dois grupos, o grupo da lógica e o grupo da matemática. O primeiro aqui é o grupo da lógica. Esse é estruturas lógicas das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer as condições daquelas relações. É psicotécnico, não é isso? Compreensão e elaboração da lógica por meio de da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático, sequencial, psicotécnico. Aí aqui o finalzinho é que diz assim, ó, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Aqui seria um que de argumento, mas para falar de argumento é aí onde eu falo de proposição. Não é isso? E se eu estou falando de argumento, eventualmente eu estou falando dos diagramas lógicos e falo de conjuntos também, teoria de conjuntos. Então é meio assim, o edital não é muito explícito no que ele cobra, né? Então a gente tem que fazer uma leitura. Já na parte de matemática não, ele é bem explícito, né? Números inteiros e racionais, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, expressão numérica, múltiplos e divisores, frações e operações com frações, números e grandezas proporcionais, problemas envolvendo regra de três simples, cálculo de porcentagem, acréscimo, desconto, noções de probabilidade, e aí nós temos um pouco de matemática. Por essas noções de probabilidade, acredite, eu posso ter ali um quê de análise combinatória. Professor, mas não está explícito. Pois é, não está explícito, mas está implícito. Eu estou te dizendo assim, o que pode ser cobrado, como pode ser cobrado. Estou te trazendo as situações. Mas vamos ver na prática como isso acontece, que aí fica mais fácil. Questão por questão. Olha lá. Em um campeonato de futebol por pontos corridos, em cada jogo o ganhador marca 3 pontos, já destaca ali. O perdedor marca 0 pontos e se há empate, cada time ganha 1 ponto. Uma equipe jogou 24 partidas, totalizando 50 pontos. O número máximo
de jogos que pode ter perdido. Perdido. Pensa comigo, olha bem aqui para os 50 pontos. Como eu faço 50 pontos? Se eu dividir 50 por 3, pensando que em cada jogo que eu ganho 3 pontos, eu vou achar 16. 16 vezes 3, 48. E quando eu dividir, quando eu subtrair, sobram 2. Então eu posso ter tido 16 vitórias, não é isso? Com 16 vitórias vezes 3, eu marquei 48 pontos. E para o total de 50 pontos, eu preciso de mais 2 pontos. Eu preciso de mais 2 pontos. Ou seja, esses mais 2 pontos eu posso conseguir em 2 empates. Não é empates, é empates. Botei empates, né? Eu posso conseguir com 2 empates. Isso aí. Cada empate é um ponto, então mais 2 pontos para totalizar os 50, 2 empates. Não, agora pensa comigo, se eu tenho 16 vitórias e 2 empates e conseguir, né, pelo maior número de vitórias possíveis, 16 vitórias, não dá para ter 17, porque 17 vezes 3 dá 51, já passa dos 50 pontos que eu fiz. Então eu não posso ter 17 vitórias, 16 vitórias, que totalizam 48 pontos, 16 vezes 3, mais 2 pontos de 2 empates, para totalizar os 50 pontos que eu fiz nas 24 partidas. Agora pensa comigo, 16 mais 2 dá 18. Então, 18 jogos, né, que eu acabei fazendo ali meus 50 pontos. Mas eu joguei 24 partidas. Se eu joguei 24 partidas, 24 menos 18, eu posso então decretar que o máximo de vitórias que eu pude ter foram 6. Perdão, máximo de derrotas. Ter perdido foram 6. Porque com 18 jogos eu firmei 50 pontos. 16 vitórias e 2 empates. Por suposições, mas aí eu vou para os maiores valores possíveis, não é isso? E aí, em 16 vitórias eu fiz 48 pontos, com mais 2 empates, 50 pontos, totalizando 18 jogos. Se eu fiz 24 jogos, 24 menos 18, 6 partidas que eu perdi, no máximo. No máximo. Não é isso? E ali vai, pela quantidade de pontos que eu fiz e tudo mais. Não é isso? Se eu tivesse tido menos vitórias, eu teria que ter mais empates. E com mais empates, eu teria menos derrotas. Se eu tenho uma vitória a menos, eu preciso ter 3 empates a mais. Porque uma vitória a menos é menos 3 pontos. Tenho que compensar esses 3 pontos em 3 empates. Aumentaria a quantidade de jogos. E aí diminuiria de jogos que eu fiz os 50 pontos. E diminuiria a quantidade de derrotas. Por isso que a questão perguntou o número máximo de partidas que eu perdi, de jogos que eu perdi. Questão. Não é isso? Bem interessante, é um quê lógico com um quê matemático, operações com números, mas se ligando nos detalhes do que a gente pode fazer. Não precisa equacionar, não precisa complicar. Vai ali, tentativa e erro. Na questão dos 3 pontos por vitória, quantos pontos eu consigo fazer, vai ajustando e chega no resultado. Beleza? Se sim, a próxima então, um pintor usa 3 galões de tinta para cobrir com uma demão 165 metros quadrados. Mantendo-se o mesmo aproveitamento da tinta, o número de galões que devem ser comprados para 2 demão em 275 metros. Então é 275 vezes 2, porque são 2 demão. Aqui é só uma demão. Quando eu multiplicar isso aqui por 2, 10 sobe 1, 14 mais 1, 15 sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então é 55 metros quadrados. Agora faz a conta. 3 galão para 165 metros quadrados. Por 550 metros quadrados, x. Só isso. Multiplicando cruzado, 165x é igual a 3 vezes 550... 550 vezes 3, 0, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16. 1.650. X é igual a 1.650 dividido por 165. X é igual a 10 galões. Bem querida essa. Bem querida. O grande lance era as demão. Na primeira foi uma demão. Na segunda foram 2 demão.
E aí na área de 275 eu vou para 550 metros, porque são duas demãos. Professor, entendi, compreendi, aceitei. E por um detalhe, se você fizesse só com uma demão, acharia 5. 5 não tem resposta. Então não resolveria. Ah, mas aí eu ia para o 8. Beleza, aí é errado. Tem que estar ligado nesse duas demão ali. Beleza? Adelante. Essa é muito boa. Parece extremamente difícil. É operações com números, tá? Não tem nada de equação. Parece extremamente difícil, mas não é. Considere os números inteiros A, B, C, D, E, F e G. Em relação a esses números, sabe que A mais B mais C é igual a 18. C mais D mais E é igual a 30. E E mais F mais G é igual a 45. E A mais B mais C mais D mais E mais F mais G é igual a 73. O valor de C mais E. Eu não sei se você se apercebeu, mas eu vou te mostrar. O C está aqui e o E está aqui. São os únicos que aparecem dobrados. Então, se tu somar 1 mais 2 mais 3, tu vai ter A mais B, C mais C, mais C mais C, mais D mais E mais F, mais G. Tá vendo ali? Somou? Realizou? Quanto dá isso aqui? Pensa comigo. A mais B mais C, 18. C mais D mais E, 30. E mais F mais G, 45. Soma. 30 com 45, 75. 75 com 18, 83, 93. Tá bom. Tá bom. Agora pensa comigo. E só pensa comigo. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G. Então, se eu pegar todos esses roxinhos aqui, ó, todos esses roxinhos, dá 73. E o que sobrou? Mais C mais E. E isso é igual a 93. Tá lá? Tá lá. Tá lá. Tô te mostrando, tá aqui. Aí agora, C mais E, 93 menos 73, C mais E, é igual a 20. Parecia um bicho-papão. Parecia. Parecia o bichão. Parecia o bichão. Mas nem era. Pelo menos não era tanto assim. É sobre isso. É sobre isso. Pegou? Indo então para a próxima. Uma pessoa distraída lacrou os envelopes de 3 cartas e escreveu ao acaso o nome dos destinatários nos envelopes. A probabilidade de que pelo menos um dos envelopes dos destinatários receba a carta correta. Bom, se eu quero que pelo menos um receba a carta correta, basta que ninguém tenha recebido a carta certa. Ainda assim, vou jogar aqui contigo 1, 2 e 3 e vamos imaginar que o padrão é A, B e C. Destinatários 1, 2 e 3, cartas A, B e C. Ou o contrário, cartas A, B e C, destinatários 1, 2 e 3. Não vai mudar tua situação. Agora tu pode ter A, C e B, tu pode ter B, A e C, tu pode ter B, C e A, tu pode ter C, A e B e tu pode ter C, B e A. E aí, se tu contar, tu tem 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilidade é uma situação onde você divide o que você quer pelo que você tem. Você tem 6 possibilidades. Você quer pelo menos um destinatário recebeu a carta correta. Na primeira situação, se eu pensar que A recebe 1, que 1 recebe A, 2 recebe B e 3 recebe C, na primeira situação todo mundo recebeu a carta certa. Se ele pediu pelo menos um, nos 3 recebendo a carta certa, aqui está certo. Aqui A, C e B, eu tenho o A recebendo a carta certa, o 1 recebendo A. Imaginando que 1 recebe a carta A, 2 a carta B e 3 a carta C. Então 1 recebeu a carta A, está aqui, ó. Então aqui também está certo. B, A e C,
Também está certo, porque o 3 recebeu a carta C. Olha aqui, ó. Carta C, o 3. Tá ali. Então aqui também está certo. B, C e A, opa, aqui ninguém recebeu a carta certa. Porque o 1 é A, o 2 é B, o 3 é C. Aqui ninguém recebeu. Então esse aqui não conta. Esse aqui não conta. C, A e B também não conta. Porque o 1 é A, o 2 é B, o 3 é C. Aqui está C, A e B. Aqui também não conta. C, B e A, opa, o B recebeu a, o 2 recebeu a B, ó. Tá certinho aqui, ó. 2B, o B aqui. Opa. Então assim, o que que eu quero? Que pelo menos um receba a carta certa. Tem 1, 2, 3, 4 situações. De 6 situações totais possíveis. De 6 situações totais possíveis. Simplificando por 2 terços. Talvez a questão mais chata que você tenha em toda a nossa revisão aqui. Talvez a questão mais chata, mas que vale uma atenção. Foram questões de prova do tribunal. Foram questões de prova do tribunal. Do ano passado. TRTs. Probabilidade. Está lá no nosso edital. Eu coloquei 1, 2 e 3, 1 recebendo a carta A, o 2 a carta B, o 3 a carta C. Deixa eu até botar maiorzinho aqui só para você dar uma olhada. 1 recebendo a carta A, o 2 a carta B, o 3 a carta C. Fiz todas as disponibilidades possíveis, A, B e C, A, C e B, B, A e C, B, C e A, C, A e B, C, B e A. Como eu quero que pelo menos um receba a carta certa, em 4 situações alguém recebe a carta certa. Numa, os 3 recebem a carta certa, na outra o A recebe a carta certa, o 1 recebe A, na outra o C recebe a carta certa, o 3 recebe a C, e na outra o B, o 2 recebe a carta B, o 2 recebe a carta certa, que é a B. Então pelo menos um. E aí em 2 situações ninguém recebe a carta certa. Essas 2 situações é as que eu não quero, descarta. Sobrou 4, que é o que eu quero, de 6, que é o que eu tenho. Simplificou, 2 terços. 2 terços, letra I. Talvez e apenas talvez a questão mais difícil, mas só talvez. Não quer dizer que é a mais difícil, mas parece. Essa também é muito boa. O produto das idades de José e seu pai é 2010. Sabendo que o pai de José tem menos de 100 anos, a soma da idade dos dois é. Tá bom. Como termina em 0, alguma das idades é fechada, do tipo 10, 20, 30, 40, 50, 60, por aí vai. Pensando nessa situação, eu vou pegar 2010 e vou dividir por 10. Mas por 10 vai dar 201. Mas o cara não tem 201 anos. É verdade, né, professor? Se eu dividir por 20, também vai dar 100 e meio. 100 anos e meio. Porque 0 com 0 dá 201 dividido por 2, dá 100,5. Mas o pai dele tem menos de 100 anos. Então por 20 também não dá. Opa, 2010 dividido por 30. Se eu dividir aqui, ó, 0 com 0 caiu, 201 dividido por 3. Quando eu dividir 201 por 3, 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, subtrai baixa 2. Opa, 21 por 3 dá 7, 3 vezes 7 é 21, subtrai dá nada, 67. Então eu posso considerar que o pai de José tem 67 e José tem 30. Posso considerar. É uma possibilidade. Porque quando eu dividi 2010 por 30, achei 67. Então 67 vezes 30, 2010. Dá para ser. Vou testar mais um pouco. Se eu dividir 2010 por 40, vai dar centavo aqui de idade. Vai dar tipo 50,25 anos, mas não tem isso. Não que não tenha, mas vamos pensar em idades inteiras. Pelo menos essa é a regra. Não é isso? E aqui também tem um detalhe. Não sei se você já percebeu. Parece bobeira. Parece bobeira. Mas pode ser. Presta atenção. Se o cara tem 50 e o outro tem 40, não dá para um ser pai do outro. Com 10 anos, dá para ser pai? Ah, professor, vai que dá, né? Vai que dá. Nunca sabemos. Não é isso? Mas aqui eu talvez e apenas talvez descartaria. Se eu fizer a mesma coisa, 2010 por 50, eu vou achar 40,2. E aí José teria 40,2 e o pai dele 50. Cairia
nas duas situações, pô, 10 anos de diferença, será que dá para ser pai? E outra, 40,2 anos, será que é isso mesmo? Não sei. Se eu dividisse por 60, aí já complica mais ainda, porque não dá exato, vai dar quebrado. Não é isso? Daria, deixa eu até fazer aqui, 201 dividido por 6, dá 3, 3 vezes 6, 18, baixa 2, perdão, 1, dá 3 de novo, 18, sobra 3, quando eu jogar 0, 33,5. 33,5. Deu quebrado, então não dá. Deu quebrado. Nenhuma resposta está quebrada. Perceba. Eu estou fazendo só para lhe mostrar, inclusive. Perceba. Perceba. Então, o que eu tenho de fato e de concreto é que José tem 30 anos, é mais novo, e o pai 67. Quando eu dividi 2010 por 30, eu achei 67. E ao somar 67 com 30, eu acho 97, que é a nossa resposta. São situações extremamente, por vezes, cotidianas, a idade das pessoas. E aí o bizu da operação com número. Se termina em 10, se termina em 0, uma das idades é fechada. 10, 20, 30, não dá nem para ser o 5. Talvez desse se a outra fosse 4. Só que aí pensa comigo, se uma termina com 5 e a outra termina com 4, o resultado é 9. Aqui não tem 9, ó, tudo termina em 7. Então todos os detalhes são importantes de você perceber. E aí, pô, se tem um 0 ali, então acha que é o 10, acha que é o 20, acha que é o 30, vai fazendo. Tentativa e erro. Isso é lógica. É matemática? Também, mas é lógica. Tentativa e erro. Não vai ser ruim. Não vai. Talvez seja até melhor. Talvez seja até melhor. E aí, letra C para nós. Indo adiante, em um exame, o candidato A acertou 85% da prova. Das questões, perdão. E o candidato B, 90%. Se o candidato B acertou 2 questões a mais que o candidato A, o número total de questões é... Peraí. A acertou 85%. B acertou 90%. E B acertou 2 questões a mais do que A. B acertou 2 questões a mais do que A. Até fazer o movimento contrário aqui. Né? B acertou 2 questões a mais. O que eu estou percebendo aqui? E é esse detalhe que você tem que perceber. De 85 para 90 é 5%. E 5% são 2 questões. 2 questões a mais. O B acertou 2 questões a mais do que o A. Então, se o A acertou 85 e o B 90, é 5% a diferença. E esses 5% são 2 questões. Dito isto, 100% é X. Porcentagem, regra de 3 direta, 5x, 2 vezes 100, 200. X é igual 200 dividido por 5, bizu de dividir por 5, dobra e divide por 10. Dobra 200 é 400, divide por 10 é 40. Então eu tenho 40 questões. Não. Sim. Sim. Tá aí, ó. D, 40. No detalhe. Marotamente maroto. Malandramente malandro. Mas bem, querido. Bem de boa. Uma advogada, essa é muito boa. Uma advogada perguntou aos seus 3 estagiários quantos processos deveriam ter sido despachados naquela semana. As respostas foram 70, 63 e 61. O advogado disse que eles erraram por 4, 6 e 3, mas não necessariamente nessa ordem. Mas não necessariamente nessa ordem é o que me quebra. Mas vamos lá. O número de processos que deveriam ter sido despachados naquela semana é 70, 63 e 61. E o erro é de 4, 6 e 3, mas não é nessa ordem. O número de processos é um só. Eu preciso saber que número é esse. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá, olhei para cá e testei. Se eu diminuir 70 de 4 dá 66.
Se eu somar 63 com 3 dá 66, mas aí 61 com 6 dá 67. Então a conta não fecha. Mas opa, se eu olhar bem aqui, ó, se eu somar aqui 67, se eu somar aqui 67, se eu subtrair aqui, opa, 67. Ah, professor, eram 67 processos. Porque 63 mais 4, eu errei por 4 para menos, né? Então dá 67. 61 mais 6, eu errei 6 para menos, dá 67. E 70 menos 3, errei para mais, não é isso? 70 menos 3, 67. Ou seja, alguém errou por 4, alguém errou por 6, alguém errou por 3. E mais um de tentativa e erro. São 67 processos. Ruim também essa. Ruim. Mas não tão ruim. Né? Não tão ruim. Mas ruim. Porque assim, eu tenho que tentar errar. E essa é a única. Tipo, apesar de lógica, não parece assim um negócio. Peraí, meu Deus, pra onde eu vou? O que eu faço? Jesus amado, pessoal. Teve erro de 4, 6 e 3, não necessariamente na ordem. O número de processos é um número só, eu tenho que saber. Aí somei, subtraí ali, somei ali, já joguei, patos, foi essa ali. Pode tentar qualquer outra configuração. Dificilmente vai acontecer. Porque se você fizer 70 menos 6 dá 64. E 61 mais 3 dá 64. Mas aí o 63 mais 4 dava 67 ou menos 4 dava 59. Então não bate. Tem que ser o mesmo número. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. É tentativa e erro. E vai. E vamos. Olha lá. Boa. As amigas Ana, Janaína, Flora e Denise foram almoçar juntas em uma cantina italiana. Cada uma delas pediu uma bebida diferente, dentre água, vinho, suco e refrigerante. Ana e Janaína não pediram vinho. Flora e Denise não pediram água nem suco. Denise não pediu refrigerante. E Ana não pediu água. É correto concluir que, vem comigo, faz uma tabelinha assim, simples, 4 linhas e 4 colunas. Coloca aqui Ana, Janaína, Flora e Denise. Coloca aqui água, vinho, suco e refrigerante. Onde aparecer não, é porque não é a relação. Onde aparecer sim, é porque é a relação. Deixa eu botar até no reto aqui que fica melhor para ver. Primeira informação diz que Ana e Janaína não pediram vinho. Então, Ana e Janaína não pediram vinho. Flora e Denise não pediram água nem suco. Flora e Denise não pediram água e nem suco. Denise não pediu refrigerante. Denise não pediu refrigerante. E Ana não pediu água. E Ana não pediu água. É correto concluir que a tabela está pronta. Você só não viu ainda, mas eu te mostro. Olhando para Denise, só sobrou para ela ter pedido vinho. Só sobrou para ela ter pedido vinho. Não é isso? E se só sobrou para ela ter pedido vinho, não foi Flora que pediu vinho. E aí, se eu olhar bem ali em Flora agora, só sobrou para Flora ter pedido refrigerante. Tá lá, refrigerante. Não é isso? Aí, se foi Flora que pediu refrigerante, não foi Janaína nem Ana que pediram refrigerante. E disso oposto, quando eu olhar para Ana, só pode ter sido Ana que pediu suco. Só pode ter sido Ana. E aí, se foi Ana que pediu suco, não foi Janaína que pediu suco. Suco é de Ana. Sobrando, portanto, para Janaína ter pedido água. Uma tabelinha simples de sim e não. Não é o que não acontece, sim é o que acontece. Onde acontece sim, via de regra, na linha e na coluna, o resto é não, porque é uma relação única. Do que nós temos aí agora é olhar as alternativas. Denise pediu vinho, certo? E Ana pediu água, não. Ana pediu suco, tá errado. Ana pediu água, não. Ana pediu suco. E Flora pediu refrigerante. Flora pediu refrigerante, mas Ana não pediu água, Ana pediu suco. Então tá errado. Janaína pediu suco, não pediu água. E Denise pediu vinho. Denise pediu vinho, mas Janaína pediu suco, tá errado. Então tá errado.
causinha desse E também, né? Flora pediu vinho, não, pediu refrigerante. Denise pediu refrigerante, não, pediu vinho. Foi o contrário, não é isso? Flora pediu refrigerante, opa, tá certo. E Janaína pediu água, opa, tá certo. Alternativa correta. Letra E. Suave na nave. Vou botar grandinho aí. Suave na nave. Tabelinha simples. Olha, organiza. Só vai. Só vai. Próxima. Depois você volta e olha de novo. Os amigos Leonardo, Marco e Newton encontram-se em um aeroporto e cada um deles irá para uma cidade diferente, Campinas, Salvador e Belém. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, um deles está viajando a trabalho, o outro para estudar e o outro a passeio. São fornecidas as seguintes informações. Leonardo não vai trabalhar e não vai para Belém. Tá bom. Marcos vai para Campinas, mas não é para estudar. Tá bom. Um dos amigos vai para Belém a passeio. Tá bom. Considerando as informações, é correto concluir que aqui, diferente da outra, eu não vou fazer por tabela. Eu vou fazer assim, nome, local e motivo. Vou fazer assim. E aí, preste atenção. Leonardo não vai trabalhar nem vai para Belém. De Leonardo eu não consigo dizer nada ainda. Mas de Marcos, olha o que ele disse. Marcos vai para Campinas e não vai para estudar. Beleza. Foi para Campinas e não foi para estudar. Só se lembra disso. Um dos amigos vai para Belém a passeio. Então não é Marcos, porque Marcos foi para Campinas. Então Belém é a passeio. Só que agora eu terminei. Porque pensa comigo. E só pensa. Marcos não foi para estudar, mas também não foi a passeio, porque quem foi a passeio foi a Belém. E Marcos foi para Campinas. Então, se ele não foi para estudar e não foi a passeio, ele não foi para estudar. Sobrava passeio e trabalho. Mas quem foi passear foi para Belém. Então, não foi Marcos. Marcos foi para Campinas. Então, Marcos foi a trabalho. Muito bem. Foi a trabalho. E aí, agora, se você voltar na 1, Leonardo não vai trabalhar. Então, de fato, é Marcos. E não vai para Belém. Opa, se ele não vai para Belém, Leonardo não está aqui. Leonardo aparece bem aqui. E aparece com o quê? Com o que sobrou. Salvador e estudar. Se Leonardo aparece aqui por sobra, para Salvador para estudar, quem é o outro amigo? Newton, que é o que vai para Belém a passeio. Marcos é para Campinas e não é para estudar. Sobraria trabalho e passeio. Só que quem vai passear vai para Belém, mas Marcos está indo para Campinas, então também não é passeio, sobrou trabalho. Para Belém é passeio, beleza. Leonardo não vai para Belém. Se Leonardo não vai para Belém e Marcos está em Campinas, sobrou Newton para Belém. E aí Leonardo sobra com o que resta? Salvador para estudar. Quando tem 3 ou mais informações, eu prefiro fazer dessa forma. Quando tem 3 ou mais informações, eu prefiro fazer dessa forma. Escrevo o nome, as informações e vou relacionando e pegando as excludentes, não é isso? Aqui sobrou trabalho, aqui sobrou Newton, Leonardo apareceu com o resto. Aí é só ler as alternativas. Um dos amigos vai estudar em Salvador. Pronto, letra A. Estudar em Salvador. Salvador estudar, tá aqui, ó. Um dos amigos vai passear em Campinas. Não, em Campinas é trabalho. Newton não vai para Belém. Opa, ele vai para Belém. Aqui diz que ele não vai. Cuidado, você não marcar a letra C. Marcos vai passear. Não, Marcos vai trabalhar. Leonardo vai para Salvador a passeio. Não, ele vai para Salvador, mas é para estudar. Não é a passeio. Um dos amigos vai estudar em Salvador. Gostou? Queridosa? Olha a próxima. Bem interessante essa. Bem interessante. Muito interessante. Olha o que ela diz. 5 amigos não concordam sobre o dia em que ocorreu o último encontro. Laís diz que foi uma quarta-feira, dia 9 de outubro. Marcos diz que foi uma sexta-feira, dia 9 de outubro. Nair diz que foi uma sexta-feira, dia 10 de novembro. Olga diz que foi numa quarta-feira, dia 10 de outubro.
Paulo disse que foi numa quarta-feira, dia 10 de novembro. Meu Deus, que bagunça. É quarta ou é sexta? É 9 ou é 10? É outubro ou é novembro? Jesus! Apenas um deles está correto. Mas nenhum dos outros está totalmente errado. Ou seja, alguém acertou pelo menos uma coisa. Não tudo, só um acertou tudo. Dia da semana e o mês. O dia da semana e o mês. Só um acertou tudo. Os outros acertaram uma coisa ou outra. Pois acertou pelo menos o dia da semana, o dia do mês ou o mês. O nome de quem está correto é. Vamos pensar que Laís está certa? Vamos pensar, estou dizendo que está não. Quarta, dia 9 de outubro. Se for assim, Marcos acertou o 9 de outubro. Só que aí Naí não acertou nada, porque nem é sexta, nem é 9, nem é outubro. Ela falou sexta, 10 de novembro. Mas se eu pensar que é Laís que está certa, Naí tinha que ter acertado ou pelo menos a quarta, ou pelo menos o 9, ou pelo menos outubro. Um dos três ela tinha que ter acertado. Ao considerar a Laís certa, Naí não acertou nada. Então Laís não está certa. Porque alguém acertou tudo e os outros 4 acertou pelo menos uma das coisas. Só que se eu considerar que Laís está certa, Naí errou tudo. Porque aí está sexta, está 10, está novembro. Ela não acertou nada. Então, esquece que foi Laís. Dito isto, tenta a próxima. Vamos para Marcos. Sexta, 9 de outubro. Laís acerta 9 de outubro. Naíra acerta sexta. Olga, quarta, dia 10 de outubro. Opa, acertou outubro. Tá bom. Ah, Paulo não acertou. Quarta, 10 de novembro. Ó, quarta, 10 de novembro. Não acertou nada. Comparado à sexta, 9 de outubro, quarta não é sexta, 10 não é 9, outubro não é novembro. Ah, quase deu, Marcos. Quase deu. Mas não deu. Se não deu, apaga. Só apaga. Nem discute, nem reclama. Vai pro próximo. Professor, mas tem que fazer assim um por um? Tem. Vai para Naí. Se Naí tiver certa, vai incorrer no mesmo motivo de Laís. Naí estando certa, Laís está toda errada. Então não bate. E da idêntica forma, se Paulo tiver certo, Marcos está todo errado. Porque quando Marcos estava certo, Paulo estava errado. Por esse mesmo motivo. Se Laís estava certa, Naí estava errada, toda errada. Naí estando certo, Laís está toda errada. Então descarta as duas. Se Marcos estando certo, Paulo está todo errado. Paulo estando certo, Marcos está todo errado. Só sobrou uma. Só sobrou uma. Aí vai ter que ser ela. Quarta-feira, 10 de outubro. Menina Olga. Só que nós vamos provar isso. Nós vamos provar. Presta atenção. Nós vamos provar. Quarta-feira, Laís acerta. 10 de outubro, Marcos acerta outubro. 10, Naira acerta o 10. Quarta-feira e 10, Paulo acerta o dia e o dia do mês. Dia da semana e o dia do mês. Ou seja, todo mundo acerta alguma coisa quando diz Olga. Olga está 100% certa e os outros têm pelo menos uma coisa certa. Laís diz que é quarta, Marcos diz que é em outubro, Naí diz que é 10, Paulo diz que é quarta, que é 10. Só erra um mês. Quem está certo? Menina Olga. Quando eu digo que Laís está certo, Naí está toda errada, então Nair e Laís se eliminam. Quando eu digo que o Marcos está certo, Paulo está todo errado, então Marcos e Paulo se eliminam. Só sobra um. E mais uma para tentativa e erro. Só que agora não tem nenhuma conta matemática. É só batendo o dia da semana, dia do mês e mês. Essa aqui eu achei sensacional. Sensacional. A melhor de todas, na minha opinião. Difícil, inclusive. Não vou dizer que não é. Mas a melhor de todas, na minha opinião. Desculpa. E aí tem mais uma, ó. Acho que para fechar. Arthur, Bruno, Carlos e Daniel são eletricista, pintor, professor e guitarrista. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que. De novo, vou botar até grandona já, que aí a gente já faz, ó, um quadradinho. Eu só tenho pessoas e funções. Então tá lá, 4 linhas, 4 colunas. Aí quem eu tenho? Arthur, Bruno, Carlos e Daniel. Eletricista, pintor, professor, guitarrista. Arthur é amigo do guitarrista, então Arthur não é o guitarrista. Se ele é amigo do guitarrista, ele não é o guitarrista.
Carlos é vizinho do eletricista, então Carlos não é eletricista. O pintor é primo de Carlos, então Carlos também não é pintor. O eletricista é mais alto que Arthur, então Arthur também não é eletricista. Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical, então Carlos também não é guitarrista. E Daniel também não é guitarrista, porque Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical. Disso posto, Carlos tem resposta agora. Carlos é o professor. Carlos é o professor. E se Carlos é o professor, ninguém mais é professor. E se ninguém mais é professor, para Arthur só sobrou ser o pintor. Então Arthur é o pintor. E se Arthur é o pintor, ninguém mais é pintor. E aí para Daniel sobrou ser o eletricista. Daniel, eletricista. E se Daniel é o eletricista, ninguém mais é eletricista. Sobrando para Bruno, obviamente, ser o guitarrista. E aí eu fechei a conta de todo mundo. Meu Deus. Arthur é eletricista. Não, pintor. Bruno é guitarrista. Certo, letra B. Arthur é professor. Não, é Carlos. Bruno é eletricista. Não, é Daniel. Carlos é eletricista. Não, é professor. Já está aqui, ó. Bruno é guitarrista. Queridona de novo, né? Igual uma que a gente fez ali das meninas que bebiam água, suco, refrigerante e vinho. Quando é só 2 informações, dá para fazer essa tabelinha. Quando é 3 informações, eu prefiro fazer essa outra tabelinha. Aqui, tentativa e erro. 100% lógica. E era isso. Se você olhar aí, nós resolvemos 11 questões. Sua prova vai ter só 5. Então, assim, a gente conseguiu passar bem por todo o edital, né? Assuntos que tem no edital, parte matemática, parte lógica. Só não tinha proposição, não tinha agora em 2024. Peguei só questões de tribunal, da área dos tribunais, de prova de TRT, inclusive, agora do último ano recente, para você ver o que foi cobrado, como foi cobrado. E muito provavelmente é o que você vai encontrar. Dito isto, no domingo após a prova, se você, obviamente, não sei se você vai sair com a prova, não me lembro, mas depois quiser me falar como foi ou me mandar a prova para a gente corrigir, vou ficar muito feliz e faço a correção em datas posteriores aí à prova. Você me manda, eu deixo meu e-mail ali, você fala comigo ali num dos comentários, eu respondo, manda o meu e-mail, você me manda a prova e a gente corrige. Se não, em momento oportuno para o futuro, em outras provas da Banca FCC, a gente traz essas questões das provas do TRT da 6ª região de Pernambuco e resolvemos também. Até para avaliar se tem recurso, então se você está assistindo aqui, vai fazer a prova e depois quiser ver se tem algum recurso, manda para mim, fala comigo que a gente desenrola essa situação. Tamo junto? Então, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. O material está aí na descrição da aula, redes sociais do professor também, Pix de contribuição se você se sentir à vontade para fazer isso, e vamos que vamos, contribuindo com você para a sua aprovação. Eu sei que é importante, e eu estou aqui, e eu vou te ajudar, sempre. E tu me ajuda também, curtindo, compartilhando e comentando. Essa é a tua ajuda. Pix é acessório. E me mandando a prova também, isso me ajuda. Para a gente, inclusive, ver se para ti cabe recurso, mas também para a gente corrigir e deixar ela aí para todo mundo ver como foi, do jeito que foi para o que foi. E se a nossa revisão aqui, inclusive, falou do que iria cair, como iria cair, pelas possibilidades que nós temos. Tamo junto? É isso então, vamos que vamos e boa prova para você. Valeu!